A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo da fé, pastor Nicásio Augusto aqui falando convosco. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e toda a sua família em o nome do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos em Cristo Jesus, venho pelo intermédio deste vídeo relatar uma experiência fortíssima que tivemos para com Deus. A minha esposa, ela teve uma experiência muito forte no mundo espiritual e eu tive participação dessa experiência fortíssima. Irmãos, nós estamos vivenciando tempos difíceis, aonde o povo erra por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Então, eu comprometo a falar toda a verdade neste vídeo. A minha esposa está aqui, ela irá relatar a experiência que ela teve com Deus. Foi assim, meus irmãos. A minha esposa, ela trabalhava, ela já vai falar. A minha esposa, ela trabalhava numa fábrica aqui conhecida em Lorena, e nessa fábrica era obrigatório o uso da calça para as mulheres. E como a minha esposa ainda estava em processo de libertação na vida dela, eu, como um homem de Deus, eu instruí a minha esposa conforme ela deveria se portar diante de Deus e conforme a palavra de Deus. E eu instruí ela que o uso da calça para ela não era adequado como uma mulher de Deus. E hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vivenciando dias difíceis, onde muitos líderes pregam que não é pecado a mulher usar calça, e onde muitos outros líderes pregam que a mulher está realizando o uso da calça comprida, ela pratica pecado diante de Deus. Mas nós estamos aqui para poder aqui esclarecer, expor uma experiência que eu tive com Deus e que a minha esposa teve. E a minha esposa estava trabalhando nessa fábrica, eu vou deixar ela falar com os irmãos, amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos em Cristo. Venho através deste testemunho, o qual o próprio Jesus testemunho, não temos o porquê falar algo que não vem da parte de Deus. Meus amados irmãos, então, foi assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho o dom de visão. Aleluia. E nesta visão, Jesus me mostrava eu lá no meu trabalho, dentro do setor ao qual eu trabalhava, e nisso, um demônio se manifestou, no corpo de um jovem. E ali o pessoal falava que era para minha pessoa, expulsar, pois todos viam que era um demônio, Só que no sonho eu não tive autoridade de expulsar porque eu estava de calça. E a voz falava comigo que eu não conseguia expulsar aquele demônio porque eu estava de calça. Ou seja, eu não estava na posição adequada a qual Deus quer que nós, servas de Deus, estamos, usando as saias. Por que a saia, meus amados? Porque a saia, ela não marca o nosso corpo, A calça, ela marca muito as nossas nádegas, as nossas partes íntimas, marca o tamanho das nossas coxas, Então ali não agrada ao Senhor. E a segunda visão que eu tive foi que eu estava dentro da igreja pentecostal Deus e Amor, a qual eu frequentava na época. Nós era membro lá, né? Nós éramos membro na época. E nisso, eu tinha levado uma moça que trabalha comigo, que
hoje ela é afastada da congregação cristã, né? Mas ela trabalhava comigo, real. Não foi sonho, ela trabalhava comigo. E no sonho eu tinha levado ela para a igreja juntamente comigo. Chegando lá, manifestou os demônios, né? Na igreja, inclusive ela. E no sonho eu também não conseguia expulsar o demônio que estava nela, porque eu estava de calça. E eu estava na igreja com a calça do meu serviço, do meu trabalho. Né, meus amados irmãos? Então ali eu vinha a entender o que o próprio Deus estava me mostrando, né? Porque ali foi o próprio Deus que estava me mostrando que eu estava na rebeldia para com Deus e para com o meu esposo, a qual sempre veio, né, me ensinando através da palavra de Deus a me libertar das calças também no meu trabalho. Ou seja, eu não usava calça no meu dia a dia, eu só usava para trabalhar. E eu falava para ele que não tinha nada a ver, que era o meu trabalho, que no trabalho eu poderia usar calça. E fui ali alguns anos, né? Uns 2 anos, pastor Nicásio, mais ou menos, por aí, né? Na rebeldia, ia de saia, né? Ia de carro de saia, chegava lá no banheiro, me trocava e usava calça. Porém, no meu serviço eu trabalhava com homens. Então ali eu cometia lascívia perante a Deus, né? Então assim, nós temos que ser verdadeiras servas e servos de Deus em todo o local, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Não podemos ser servos de Deus somente aos olhos, né, do homem, mas sim de Deus. E ali eu vinha entender, né, o propósito de Deus na minha vida. Mesmo assim, meus amados irmãos, eu continuei por um período trabalhando, o qual meu esposo já não aceitava mais essa situação, né? E o qual também era uma vergonha para ele, né? Como pastor, a esposa, né, não estava com as vestes, né, adequada, né, na obediência da palavra de Deus. Ele foi para o joelho e nisso Jesus deu vitória, porque ele estava em uma viagem missionária. Jesus falou com ele que eu iria sair de lá. E porque foi assim, ó. Eu conversei com ela, te interrompendo, meu amor. Eu conversei com ela, falei, Kátia, Deus não se agrada da mulher usar calça. Deus não se agrada, porque leva a mulher a praticar lascívia. Você não vai estar, Kátia, em santificação diante de Deus. Você não vai estar se portando com modéstia, com decência, com pudor, conforme ensina a palavra do Senhor. E ali ela teimou comigo, teimou. O que eu posso fazer? Eu vou orar. Através da oração, Deus vai dar a resposta. Através da oração, Deus vai dar a vitória. Então eu fui para o joelho. Como a minha esposa já disse, eu estava em viagem missionária, eu estava em Alto Paraguai, lá no Mato Grosso. Estava lá numa viagem missionária, fazendo a obra de Deus. E ali, meus irmãos, Deus me deu uma visão, que ela não quis sair do trabalho. Aí Deus me deu uma visão, que eu entrava numa casa, e nessa casa que eu entrava, a minha esposa entrava, eu entrava atrás dela, e a minha esposa saía chorando. E eu perguntava à minha sogra estava dentro dessa casa. Aí eu perguntava a ela, aí a minha sogra falava, ela foi mandada embora do trabalho, Nicásio. Aí quando eu fui falar para ela essa visão em sonho que eu tive, que Deus ia permitir ela sair do trabalho, o que aconteceu? Ela não acreditou. Aí eu voltei da viagem. Aí foi numa segunda-feira, se não me falha a memória, eu fui levar ela na fábrica onde ela trabalhava e aconteceu certinho da visão. Ela veio de dentro da fábrica chorando, porque tinha sido demitida, né? O setor todo. Né? O setor todo. Todas as mulheres que trabalhavam comigo fechou o setor qual eu trabalhava, né? Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele conhece o íntimo, o coração, né? Nosso, dos seres humanos, né? Então ali Deus sabia que eu estava
amando mais o meu trabalho do que a Ele, né? Do que fazer a obra do Senhor, verdadeiramente, em espírito e verdade. Então, o que aconteceu? Jesus fechou o setor que eu trabalhava, o qual eu era líder por um período lá na fábrica. Então, assim, o meu trabalho era muito importante para mim, eu dava muito valor no meu trabalho. Porém, era uma coisa que estava me afastando da presença de Deus, né? Me impedindo ali de estar verdadeiramente buscando a Deus da forma a qual Jesus quer, né? E assim eu tenho vivido isso, cada dia me libertando do que não agrada ao Senhor, né? Pedindo para Jesus me mostrar. E eu agradeço e louvo a Deus pela vida do meu esposo, o qual é uma pessoa muito dedicada na obra do Senhor, né? Um verdadeiro pregoeiro da palavra de Deus que prega a verdade, né? Não passa a mão na cabeça, não massageia o ego. E isso é muito importante, né, nos dias de hoje, porque nós estamos vendo o quão está difícil, né? A palavra de Deus, ela está sendo distorcida pelos os profetas que se dizem profetas, que eu creio que muitos até são, mas estão deixando de pregar a verdadeira palavra do Senhor. Ô Kátia, você lembra uma certa feita que nós estávamos na IPDA ainda, que eu falei para você que não era para você cear, que você estava no uso da calça. Aí tinha um pastor que pastoreava, não vou falar o nome dele aqui, hoje ele tem participação dele lá no Regenere, na sede mundial, né, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas na época ele era pastor nosso aqui. Ele vai ver esse vídeo, ele sabe que eu estou falando a verdade. Aí eu fui e falei com a minha esposa, falei, Kátia, não ceia, porque você não está agradando a Deus, você está usando o calço, Deus não, a ceia não é brincadeira. Aí ele foi e falou o que para você, Kátia? Ele falou que diante de Deus ele estava certo, que eu poderia sim usar a calça no meu trabalho. E até falou uma palavra, né, que se ele não tivesse na direção de Deus, que Deus poderia até matar ele. Pode falar, né? alto. Matar ele, né? Isso. Foi isso, né? Foi verdade, meus irmãos. Eu lembro que ele falou assim, irmão Nicásio, ela pode ser assim, irmão Nicásio, porque usar calça não é pecado. Isso ainda eu acho bonito, irmão Nicásio, ele me falando, né? Acho bonito, irmão Nicásio. Se for pecado, irmão Nicásio, Deus pode me matar aqui agora. Claro que Deus não vai matar ele, né, irmãos? Mas ali eu falei, amém, pastor, eu prefiro ficar naquilo que eu aprendi. E encerramos o assunto ali. Aí eu orando, apresentando a Deus, falando para Deus mostrar para minha esposa, foi onde que Deus mostrou para ela a visão e sonho que ela teve, né? Que caiu a mulher possessa. E quando ela ia para expulsar o demônio falava para ela, né? Você não pode me expulsar, você usa calça. Então foi assim, né, meus irmãos? Essa é a experiência que a minha esposa teve. Uma das experiências, né? Que Deus mostra muita coisa para minha esposa, em visão, né? Ela tem um dom de visão, Deus mostra muita coisa para ela. Então essa é a experiência que eu tive para com Deus, que a minha esposa teve, a irmã Kátia, que está aqui ao meu lado. E Deus é testemunha. E tem muitos líderes aí que estão ensinando as irmãs, né? Ensinando as irmãs a usar calça. Cuidado, pastor, não faça isso com o rebanho de Jesus. Incentivando as irmãs a usar calça lá no trabalho. Os companheiros de trabalho, tudo cobiçando as irmãs. E cobiça, tá, pastor? Por mais que a gente serve a Deus, né? Eu acredito, assim, que já é da... Qual é a palavra para falar? Do homem, né? Já é do caráter do homem mesmo, né? Acaba não falando, mas acaba assim olhando. E um homem que não serve a Deus, meus irmãos, a gente já sabe a imaginação deles, né? Jesus disse que se um homem atentar por uma mulher e cobiçá-la em seu pensamento, em seu coração, ele já praticou adultério com ela. Então ele já praticou o pecado diante de Deus. E quantas irmãs aí que os pastores estão aprovando elas trabalhar de calça nos seus trabalhos, estão sendo cobiçadas pelos varão, estão sendo cobiçadas pelos homens. Quantos que estão praticando o pecado? Pastor Nicásio,
E além da calça, né, ser sensual, vem fazer as irmãs pecar, cometendo a sensualidade, a lascívia, nós, servos de Deus, nós temos que atentar muito com as nossas vestes de saias e vestidos também, né? Porque muitas irmãs colocam saia, mas colocam uma saia bem justa, que fica pior do que uma mulher vestida de calça jeans, né? Rachada nas coxas, né? Com as suas coxas ali à mostra, uma saia bem colada, né, pastor? Sim, verdade. Marcando toda ali, né, a formosura do corpo da mulher, porque tem muitas mulheres, meus irmãos, que tem que são formosas, né, pastor? Que fala, né? São formosas, têm um corpo, né, bem avantajados, e também levam os irmãos a pecar dentro do templo. Verdade. Então, minhas amadas irmãs, fiquem atentas. Todas as vezes que as irmãs for comprar, for vestir uma veste, né, que as irmãs pensam que são vestes santa, olhar no espelho e o principal, orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha falar com as irmãs se verdadeiramente a veste que a irmã está vestida é uma veste que vai agradar a Deus. Nós temos que se vestir para agradar a Deus, não para agradar o homem. Muitas irmãs estão dentro do templo, levando os irmãos, até mesmo os pastores, né, os servos do Senhor, a pecar com as blusas decotadas, com as blusas muito justas, marcando ali os seus seios, e principalmente as saias coladas, meus amados irmãos. E as nossas saias de servos de Deus tem que ser abaixo do joelho. Nada de ficar aí mostrando os mocotocos varão, não. Na verdade, a saia tem que ser no tornozelo, né? A saia tem que cobrir, pra mim, o bom seria cobrir até os pés. Eu, particularmente, não consigo usar saias abaixo do joelho. As minhas saias todas são saias longas, né? No mínimo, assim, dentro da minha casa, eu coloco no meio da canela, né? Um pouquinho assim para baixo da canela. Mas principalmente para mim ir aos cultos, cultuar ao Senhor, eu sempre vou com saia longa, né? Até o tornozelo. E eu agradeço, né, pastor, por essa oportunidade de estar falando um pouco aqui no canal com os irmãos. Em breve eu vou começar a aparecer, meus irmãos. É que eu sou um pouco vergonhosa, eu não gosto muito de aparecer. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Continue orando por nós e a vitória é nossa, né? Vamos avante, não podemos retroceder. O nosso alvo é Cristo, Jesus está voltando. Vamos buscar, né, nos santificar o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Kátia pela participação, né? Deus abençoe, que eu creio que é de suma importância a gente tratar acerca desse assunto, porque tem muitas irmãs novas convertidas que vão aprender com isso. Isso vai ser muito importante, né, para muitas irmãs. Tem muitas irmãs que estavam em dúvida acerca disso. Eu creio que esse vídeo vai esclarecer a dúvida de muitas irmãs, de muitos irmãos e de muitos líderes pastores, né? Então, meus irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar esse vídeo aqui de alerta para todos os irmãos e irmãs. Está aí, né? Mas essa experiência que a minha esposa teve para com Deus. Que Deus possa vos ensinar acerca desse tema, acerca deste assunto, que o Espírito de Deus esclareça todas as vossas dúvidas, que o Senhor vos ajude a vencer e persevera, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus nos ensina a santificar o corpo, a alma e o espírito. Então, minha irmã, usar calça no trabalho, isso Deus não se agrada, porque você está praticando a lascívia, está levando muitos irmãos a pecar contra Deus. Que Deus possa vos ajudar a vencer o mundanismo, o pecado, a lascívia e vencer o diabo e o demônio pombagira que está por trás dessas coisas. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.